tema dessa aula é uma introdução à resistência dos materiais. Então, a gente vai começar a ver aqui alguns detalhes para a gente poder dimensionar algumas peças para suportar as cargas, as forças externas que estão, digamos, sendo aplicadas numa peça ou componente. Primeiro, então, temos que entender o que é o conceito de tensão e deformação. Então, digamos, a gente vai ter basicamente dois tipos de tensões. Uma tensão normal, que ela é longitudinal à peça, ou seja, se eu pegar um cabo, aplicar uma força nele, de tracionar esse cabo, puxar esse cabo, eu vou ter uma tensão nessa mesma direção que está sendo aplicada essa força. Isso é uma tensão normal. Agora, se eu tiver uma força diferente sendo aplicada nessa uma outra peça qualquer, né? Por exemplo, se eu tender a torcer ela, girar ela, né? Ou cisalhar, aplicar uma força transversal a essa peça, aí eu já tenho uma tensão tangencial. E aí vai se comportar um pouquinho diferente, né? Digamos, o material vai se comportar um pouco diferente. E a deformação, qualquer uma dessas tensões aí vão tender a gerar deformações, às vezes imperceptíveis a olho nu, e às vezes elas vão ser bem visíveis. Né? Então, nós temos que ter um cuidado para saber dizer se a peça está sendo deformada ou não e qual é o tipo dessa deformação. O tipo a gente já vai ver logo para frente, os tipos de deformações. Né? Mas às vezes a gente não está enxergando, mas a peça está levemente deformada. Né? Esse é o cuidado. Então vamos lá para a tensão normal, que é o que nós vamos ver mais agora hoje. Né? Então ela é calculada de uma forma muito fácil, tá? Muito simples. É só pegar a força que está sendo aplicada e dividir pela área. Então, como está a equação ali no canto direito superior. Então é só pegar e dividir pela área. Área da seção transversal. É o exemplo novo do cabo sendo tracionado. O cabo normalmente tem uma seção transversal redonda. Aí eu só calculo a área dessa seção transversal, desse círculo, né, utilizando o valor do diâmetro ou do raio, né, posso calcular das duas formas, e aí vou usar esse valor para dividir a força. A gente tem que tomar cuidado com as unidades. As unidades, olha, o mais usual para nós é utilizar a tensão em megapascal. Para a gente ter o resultado da tensão em megapascal, olha um quadrinho da direita ali no canto direito inferior. Para eu ter resultado em megapascal, eu tenho que utilizar a força em newton e a área em milímetro quadrado. Então, utilizo todas as informações de distância em milímetro, eu vou ter a área em milímetro ao quadrado, força sempre em newton, e aí eu vou ter a tensão em megapascal. Vamos ver esse exemplo aqui, como se calcular uma tensão normal, bem simples. Ó. Eu tenho essa barra ali de seção circular, que tem um diâmetro de 50 milímetros, e ela está sendo tracionada por uma carga de 36 kN, uma força de 36 kN. Então é para eu calcular a tensão normal que está sendo atuando na barra. Então olha ali, a equação da tensão é força sobre área. Essa ali eu acabei de circular, né? Então por que virou aquela equação embaixo, na linha de baixo? Porque eu substituí a área, o Azinho ali, pela área do círculo, pela equação da área do círculo. No caso, é π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então eu simplesmente apliquei ali essa equação. O 4 foi lá para cima, por quê? Observem ali, ó, na direita, ó, divisão de fração. Isso é uma regrinha matemática de divisões de fração. Se eu vou dividir a fração
A sobre B dividido pela fração C sobre D, o que acontece? Ó? A primeira fração permanece, eu escrevo ela, né, a primeira fração igual a sobre B, multiplicado pelo inverso da segunda fração. Então, no exemplo, ó, a linha de baixo ali já mostra o que acontece nesse exemplo. A força F é o mesmo que CF sobre 1, quando não aparece nada embaixo sobre 1. E eu coloquei embaixo ali a equação da área, que é π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, F sobre 1 ficou igual, multiplicado pelo inverso da equação ali da área. Então, ficou π vezes diâmetro ao quadrado embaixo e o 4 foi para cima. A hora que eu multiplico as duas, fica ali F vezes 4 dividido por π diâmetro ao quadrado. Então, isso aqui é uma forma de calcular a equação da tensão normal, assim, totalmente literal. Aí é só aplicar os valores. Então, observem que a força foi passada para Newton, então estava em kilonewton, foi para Newton, é só multiplicar por 1000, né? Então 36 passou a ser 36.000. O valor do π ali 3,1415 e o 50, que é o diâmetro ao quadrado. O que é o cuidado que a gente tem que ter? Primeiro elevar esse 50 ao quadrado para aí multiplicar pelo valor do π. E eu tenho que também, então, resolver primeiro a parte superior da fração. Pegar primeiro 36.000 e multiplicar pelo 4. Para eu poder pegar o resultado na parte de cima da fração e dividir pela parte de baixo. Aí eu chego o resultado aqui para esse caso, 18,33 megapascal. Então, essa é a tensão que está atuando naquela barra para aquele tamanho. Se eu aumentar o diâmetro, eu vou diminuir essa tensão gerada. Se eu diminuo o diâmetro, eu aumento a tensão. Então, aí já é um princípio para a gente ver o porquê que a gente aumenta ou diminui o tamanho das peças para suportar os esforços. Aí, para a gente entender isso, vamos ver um pouquinho do diagrama tensão-deformação. Conteúdo lá da mecânica do primeiro semestre. Para a gente gerar esse diagrama, tensão-deformação de determinado material, a gente faz um ensaio de tração. Pega um corpo de prova daquele material e traciona ele até romper o corpo de prova. E aí a gente vai ter temos diversos resultados de acordo com o material. Então, linha horizontal aqui representa deformação e linha vertical a tensão. Então, quanto mais para cima, maior a tensão gerada, quanto mais para a direita, maior a deformação. E cada material aí vai se comportar de uma certa maneira. A deformação ali no diagrama é em porcentagem, né? Então é bem simples o cálculo, né, em relação ao comprimento inicial, né? Então a diferença aí de quanto aumentou em relação ao comprimento inicial, e eu vou ter então uma variação de porcentagem. Esse detalhe que não é tão importante para nós agora, tá? Agora eu vou passar para o próximo slide aqui, onde eu tenho as imagens para explicar. Claro que esse material tem essa parte do texto aí para ficar material para que vocês possam estudar, né? Entender aqui o que eu falo, né? É onde ler e reler, né? E também, claro, o vídeo assistir quantas vezes for necessário. Mas vamos olhar aqui um gráfico tensão-deformação do material dúctil. Considerado, né, de comportamento dúctil. Aqui até temos como legenda aqui, que é um aço de baixo teor de carbono, né? Então, relembrando, quanto mais carbono, mais duro vai ser o aço. O que acontece aqui nesse material? Ele começa a tracionar e a gente tem uma parte aqui que essa linha aqui, ó, de subida, ela é praticamente uma reta. Essa aqui é chamada região
elástica é onde o material vai deformar um pouco, mas se eu soltar a carga, ele volta a ser como era. Depois, a gente começa a ter a zona aqui de escoamento. É uma zona de transição, já é uma deformação plástica. Tá? Deformação plástica é aquela que vai ficar deformada permanentemente. Mas nessa transição, às vezes a tensão aqui até diminui um pouquinho. Isso acontece por quê? Porque algumas ligações internas do material se rompem nesse momento e depois elas voltam a se ligar. Tá? São ligações químicas do material. Depois que volta a subir, já não é mais uma reta, só deformação plástica. A gente chega a um máximo aqui, ó, tensão máxima, e depois começa a baixar. A gente entra na zona de estricção. O que é essa zona de estricção? É quando forma um chamado também de uma forma mais simples, pescoço. Olha a imagem ali do corpo de prova, aquela parte ali onde ele afina. Então o material chega a um ponto que ele não tem mais como esticar muito, né? Então ele não gera material ali. Então, pela falta desse material, conforme a gente vai tentando esticar ele ao máximo, em algum momento ele vai, onde vai ser o ponto mais frágil dele, onde ele vai começar a romper, ele vai começar a diminuir seu diâmetro em função do seu esticamento, seu alongamento. E aí, se eu diminuo a área, vai diminuir a área, para aquela mesma força ali, eu vou, não para aquela mesma força, né? A minha máquina vai acabar aliviando um pouco o esforço que ela está fazendo aí no gerador aqui do gráfico dela, digamos assim, né? É uma forma mais fácil de se compreender. A gente vai acabar tendo essa baixada, né? Essa inclinação para baixo ali na linha do gráfico de tensão e deformação, até que vai chegar ao ponto que o material vai romper de vez, né? Que é o ponto da ruptura, o último ponto lá da linha do gráfico. Então a gente tem a tensão de escoamento, que é o limite quando o material começa a escoar, o limite da deformação elástica, e a gente tem a tensão máxima, que vai ser no ponto mais alto, que é o máximo que o material aguenta. Já o material frágil é diferente, olha como muda o gráfico. E analisem como é a parte, ó, a deformação do corpo de prova. E praticamente a gente não observa, a gente não consegue ver uma deformação, principalmente como se tivesse rompido no seco. Porque realmente não se tem tantas deformações. O material frágil tem essa característica. Então dá pra gente fazer uma analogia assim. O material dúctil, eu não consigo pegar, se eu romper daquela forma ali que eu deformo antes, eu não consigo pegar e colar ele de volta e deixar como ele era. Já o material frágil eu consigo fazer isso. Aparentemente deixar como ela. Por exemplo, uma xícara de porcelana, ela é frágil. Se eu quebrar ela, eu conseguir juntar todas as peças e colar, vai parecer que ela nem foi quebrada. Agora, se ela fosse dúctil, ela ia dar uma alongada e por mais que eu colasse, ela ia ficar meio esquisita, né? Então ia ficar evidenciado que ela foi quebrada. Aqui nós temos agora alguns detalhes falando das regiões de deformação, né, que eu acabei falando antes já. Claro que esse gráfico aqui está um pouco exagerado, tá? Então essa parte aqui do escoamento está exagerado bastante aqui, mas é para facilitar a compreensão. Então aqui embaixo a gente tem as representações, ó, de região elástica e região plástica, para demonstrar bem. Então até a gente chegar na tensão de escoamento, ou a tensão P aqui de proporcionalidade nesse caso, a gente tem a região elástica, e depois passa a ser plástica. Na maioria dos casos a gente não vai ter essa diferença tão grande aqui, a tensão de escoamento e a tensão de proporcionalidade. Por quê? Porque isso aqui numa situação real acaba acontecendo um pouco diferente. Já tem uma imagem mais para frente para facilitar a compreensão.
passar isso aqui também. Aqui, ó. Esse aqui são, embora a qualidade aqui não esteja melhor, tá? Mas a gente tem 3 diagramas reais. A primeira linha, a linha mais de baixo aqui, é um aço 1020. Então ele tem 0,20% de carbono. A linha superior aqui é um 1045, 0,45% de carbono. E depois aqui a gente tem um 1060, que é 0,60% de carbono. Todos os aços puros, né? Puros eu digo só ferro e carbono, exceto aqueles mínimos componentes, né? Que tem uma taxa aí de alguns elementos a mais, mas o principal então é ferro e essa mínima porcentagem de carbono. Não é um aço ligado, né? Então série 10 é um aço comum, um aço sem liga, que eu digo, sem outros elementos de liga para dar mais resistência, como cromo, níquel e aí por diante, né? Conforme a situação que a gente espera. Então analise meio como que acaba sendo a primeira parte do movimento. Ó. Então, ó como é a linha e como que acaba sendo a transformação da região elástica para plástica. Olhem ali como que é o escoamento de cada um dos três. Ó. Ó como muda bastante daquela representação gráfica lá anterior, mais para compreensão. E cada material vai ter a sua linha aqui, o seu diagrama tensão-deformação. E isso aqui é importante para quê? Para a gente conseguir obter os dados aqui de tensão que o material suporta, para aí sim a gente poder dimensionar uma peça em função desse valor. Então, para o dimensionamento, a gente ainda tem alguns detalhes a mais para cuidar. Muitas das vezes a gente utiliza o termo de tensão admissível. O que é isso? Eu aplicar um fator de segurança. Então, normalmente eu não quero que a peça venha a ser deformada. Então, eu não quero, digamos que um eixo lá se deforme permanentemente e perca sua função. Eu quero que ele até admita, pode admitir alguma deformação elástica, mas não uma deformação plástica, mas uma mínima deformação elástica também. Né? Se deformar demais, eu vou acabar danificando aquele motor ou o que for que tiver acoplado a esse eixo. Então, normalmente o que a gente utiliza a tensão de escoamento como limite e ainda aplica uma segurança, um fator de segurança. É até muito conhecido como coeficiente de cagaço, né? Quanto maior o medo, maior esse coeficiente de segurança. O que é? É a gente pegar simplesmente e dividir essa tensão de escoamento por um número, esse número vai ser o fator de segurança, e aí vai me gerar tensão admissível. E aí eu tenho meu limite que eu vou utilizar para trabalhar. Por que isso? Porque muitas vezes as, as cargas que a gente supõe que vai acontecer na peça, às vezes são maiores, às vezes tem alguma coisa que a gente não considera, acaba, digamos, nem tudo a gente consegue prever, e aí esse fator de segurança aí vai nos dar uma garantia que aquela peça não vai se romper, não vai estragar. É por uso mesmo, né? Uso indevido. Por exemplo, vamos imaginar uma situação, às vezes até na hora de construir o equipamento, de montar o equipamento, pode acontecer uma sobrecarga ali, isso aí tem que aguentar. É assim que aguentar. Vou usar um exemplo bem prático de construção civil. Eu acho que facilita um pouquinho, ó, que até durante a obra tem que suportar. Imagine uma construção de um prédio de vários andares. Digamos, eu estou lá construindo, estou lá no quinto andar. E esse quinto andar inteiro é um prédio aí de escritório, vamos pensar assim, sem divisória nenhuma, né? Eu vou construir
e vou fazer o revestimento do piso de piso cerâmico. Vou colocar a cerâmica em todo o quinto andar. Aí vou subir essa cerâmica lá para cima, alguém decidiu subir ela toda de uma vez só, toda a cerâmica, toda a argamassa e todo o rejunto e botar tudo de uma vez lá para cima. Quando o prédio estiver pronto, todo esse material aí vai estar distribuído uniformemente ao longo do prédio todo, do quinto andar todo. Mas durante a obra, o que vai acontecer provavelmente? Vai ser colocado todo em um lugar só. E aí a minha estrutura tem que suportar isso. Então eu tenho que prever até esse tipo de situação, esse tipo de comportamento. Então, digamos, não era para ser assim, mas pode ser que aconteça. Então a gente estima algumas coisas e algumas coisas a gente até, digamos, já imagina que possa superar aquilo e aí coloca esse fator de segurança para suprir essas necessidades. Agora, se você estiver bem, quanto mais certo do teu cálculo, você está considerando todas as situações, esse fator de segurança vai diminuindo e você pode chegar ao limite de talvez até utilizar a tensão de escoamento para cálculo, que aí vai te gerar uma peça mais exata porque se precisa, talvez economize dinheiro, né? Então, desde que ela não venha quebrar, obviamente, então talvez digamos, o teu cálculo esteja bem próximo da realidade. E tem mais ainda o fator de que as equações que a gente utiliza elas se aproximam muito do efeito real, mas não é perfeito. Né? Então ainda tem esse detalhe que a gente tem que cuidar. Então às vezes a gente calcula algo, mas que lá na situação real ele se comporta um pouquinho diferente, mesmo que a gente não tenha errado nas, uh, nas, digamos, nas previsões de cargas. Tá? Que essa que realmente é a parte difícil de um dimensionamento, prever a carga que aquele elemento vai sofrer. Aqui só que é usualmente utilizado, né, então para materiais dúcteis e frágeis em relação à tensão admissível. Então, o material frágil, a tensão máxima ali dividido pelo fator de segurança, SG, e o dúctil, então, o que eu já falei ali, né, a tensão de escoamento dividido pelo fator de segurança. Ah, ainda falando do coeficiente de segurança, claro que tem vários fatores para a gente considerar, digamos, escolher o coeficiente correto. E algumas coisas também até pode estar relacionado a normas técnicas. Né? Então, alguns coeficientes, para alguns casos, a gente tem que respeitar o que está na maioria dos casos, nas NBRs da BNT, em alguns outros casos até normas internacionais, da ISO, por exemplo, que a gente tem que respeitar isso, tá? Então, lembre-se assim, é importante, eu tenho que sempre seguir as normas. Se eu calculei algo dentro das normas e acontecer um acidente, uh, a responsabilidade técnica perante a mim, aí, a engenheiro ou a mim técnico, digamos, eu não digamos, vou estar amparado, porque eu segui as normas, calculei corretamente e se a peça rompeu, aquilo foi simplesmente um acidente. Até que, mesmo que ocorra alguma fatalidade nesse acidente, digamos, não seria exatamente uma culpa do engenheiro ou do técnico, desde que tenha seguido todos os procedimentos corretos. Agora, se não seguiu, aí a responsabilidade vai sobrecair sobre quem fez o dimensionamento. Aí pode ter o agravante e responder penalmente a isso. Se vier ter uma fatalidade, aí pode enquadrar até como homicídio doloso. O culposo é simplesmente quando eu tenho a culpa, mas não a intenção. Mas o doloso é quando eu tive a intenção. E uma negligência, muitas vezes, aí se enquadra como o doloso, tá? Que aí a penalidade é bem maior. Então é bem mais grave.
Então a gente tem que sempre seguir as normas, tomar muito cuidado na hora de dimensionar alguma peça, um componente, que pode ser bem, digamos, a consequência pode ser bem grave. Então sempre pensar no que a gente está fazendo, até um simples cabo, para colocar um cabo para puxar um trator atolado que esteja, se esse cabo romper durante o tracionamento, isso aí vira um chicote e a gente já tem muitos acidentes desse tipo, que o cabo vem e acerta o operador da máquina que está puxando, de um lado ou do outro, tá? Está sendo puxado ou puxando, e dependendo onde pega é fatal. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de dimensionar uma peça.